Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas Cruz e eu estou aqui com meus orientadores Anete Trasma, José Manuel de Seixas e Natanael de Moura Júnior e eu vou apresentar meu trabalho, Máquina de Vetor de Suporte para apoiar a triagem de pacientes com tuberculose. Bom, a agenda da apresentação começa com uma breve contextualização do problema e do escopo que o trabalho está inserido. Eu vou falar também sobre os dados utilizados e o método empregado no desenvolvimento do trabalho. Sobre a parte da modelagem, eu vou falar sobre a detecção de novidades com o Single Class SVM e a busca de parâmetros e validação cruzada que fizemos. Logo após, eu vou apresentar os resultados e conclusões. Bom, a tuberculose é uma doença infecciosa que liderou o ranking de causas de fatalidades causadas por um único agente infeccioso entre 2014 e 2019, quando foi superada justamente pela Covid-19. Né? Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram da doença em 2020. E apesar desse alto número de fatalidades, a tuberculose é uma doença tratável e prevenível. Cerca de 85% das pessoas que desenvolvem a doença elas conseguem ser tratadas com um regime de até 6 meses de tratamento. E é por isso que muitos esforços estão sendo feitos, principalmente pela OMS, para o avanço do diagnóstico da doença. Em março de 2021, a OMS recomendou o uso de sistemas computadorizados para auxílio ao diagnóstico da tuberculose, né? São os CADs, os sistemas computadorizados para auxílio ao diagnóstico. E aí, esse trabalho que eu estou apresentando, ele faz parte de um projeto da UFRJ que visa desenvolver um sistema que, a partir de uma foto de raio-x de tórax, consiga auxiliar o diagnóstico da tuberculose. Né? Então, o projeto ele visa construir um CAD e esse trabalho ele foi uma atividade desenvolvida dentro desse projeto. Bom, para o desenvolvimento de um CAD, uma etapa fundamental é o levantamento de uma base que tenha qualidade, já que a gente não tem alguma base de imagens de raio-x com pacientes de tuberculose que seja confiável em grande escala. Então temos que construir a nossa própria base. É importante salientar que é necessário um rigor na construção dessa base, pois ela servirá de insumo para o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Né? E qualquer viés introduzido durante a construção dessa base também será refletido nos modelos desenvolvidos a partir dela. E outro ponto importante é que a base de radiografias que a gente tem disponível no Brasil, ao contrário de alguns países, por exemplo, Estados Unidos, que já é tudo digital, a nossa base é em filme radiográfico. Né? Então essas radiografias elas têm que ser digitalizadas para que o modelo computacional possa operar sobre elas. E esse processo de digitalização é o chamado de imageamento. Né? E um dos pilares do imageamento é o procedimento operacional padrão, né, que é um conjunto de regras a serem seguidas para a digitalização das imagens. E essas regras, esse conjunto de regras, eles foram desenvolvidos com base no conhecimento especializado de radiologistas com experiência em diagnóstico da tuberculose. Então esse trabalho que eu estou apresentando, ele tem como objetivo desenvolver modelos que pudessem averiguar se houve qualquer infração no procedimento operacional padrão. Ou seja, se alguma regra foi quebrada durante a tomada de fotos, deverá ser capturada essa infração com esses modelos que a gente está desenvolvendo. Bom, eu trouxe alguns pontos principais do POP. Né? Primeiro, que a luz ambiente, o ambiente que está sendo feito, o imageamento deve estar com a luz apagada e sem a entrada de luz externa, como de portas e janelas, por exemplo. Deverá ser utilizado um tripé. O negatoscópio que é o suporte onde o radiologista e o médico faz a leitura da radiografia. Ele deve ser coberto nas áreas que a radiografia não cobre, para evitar que a luz do negatoscópio ela incida diretamente sobre a câmera. O pulmão deve estar centralizado, a resolução utilizada por imageamento deve ser a maior disponível no celular, não deve haver rotacionamento da imagem, ou seja, as extremidades da radiografia têm que estar alinhadas com a extremidade da fotografia. Deverá ser utilizado um temporizador com tempo mínimo de 5 segundos, para evitar que a foto saia tremida no apertar do botão. Né? Bom, então para o desenvolvimento desses modelos que checam se houve infração ao procedimento operacional padrão, ao POP, a gente fez um experimento em que a gente capturou essas fotos seguindo o POP e realizando infrações ao POP, para que a gente pudesse validar se o modelo de aprendizado de máquina conseguiria capturar as diferenças das imagens, se feitas seguindo o procedimento operacional padrão ou não.
Tá? E importante eu salientar aqui é que a utilização do tripé ela foi incluída após o primeiro experimento. Então, as infrações que a gente cometeu, elas também incluem a não utilização do tripé. Bom, e aqui a gente tem as infrações com as respectivas quantidades de foto, né? A gente tem o padrão sem o tripé, que foi o padrão versão 1, né? O POP versão 1. A gente tem um padrão sem o tripé, mais um aplicativo para a tomada das fotos. É um aplicativo de terceiros, não é o programa nativo do celular. É o padrão sem o tripé com a luz acesa. É o padrão sem o tripé com reflexo na imagem, na radiografia. Padrão sem o tripé com negatoscópio descoberto. O padrão com o tripé, que já é o POP revisado. É o padrão sem o tripé com baixa resolução. O padrão sem o tripé sem o temporizador. O padrão sem o tripé com rotação na imagem. E o padrão sem tripé com a imagem descentralizada. Bom, e após essa coleta de dados, as imagens foram pré-processadas, que é basicamente convertidas em preto e branco, o tamanho foi reduzido para 128 por 128 pixels, e esses pixels vetorizados. E aí, para o treinamento, a gente montou um sistema de classe especialista, em que a gente tem um especialista para cada infração cometida ao POP. Ou seja, se a gente voltar aqui, a gente vai ter um especialista para o padrão sem tripé, um especialista para o padrão sem tripé mais o aplicativo, e assim por diante. E para cada especialista, utilizamos a busca de hiperparâmetros e validação cruzada. E aí, para a gente avaliar esses modelos, a gente utilizou a sensibilidade e especificidade como medidas de avaliação. E o estágio final, a gente avaliou o sistema completo com todos os especialistas. Bom, falar um pouco sobre a detecção de novidade com Single Class SVM. Ela foi proposta como uma função binária que captura regiões no espaço onde a densidade de probabilidade de dados é alta, ou seja, o modelo retorna 1 na região onde a densidade de probabilidade é alta e menos 1 nas demais. Se a gente analisar essa fórmula, é basicamente como se a gente estivesse analisando se uma nova amostra está do lado esquerdo ou direito desse hiperplano, dessa linha vermelha. Então, se a amostra está desse lado aqui, como essas outras aqui, a função vai retornar 1, e se ela estiver do outro lado, a função vai retornar menos 1. E ele utiliza, o Single Class SVM, utiliza um truque de kernel para fazer os cálculos no espaço de atributos, e tem um processo de otimização para traçar esse hiperplano. Esse processo de otimização ele tem um parâmetro de folga, que é o Ni, que está aqui embaixo, e esse parâmetro de foco ele serve como regularização para o nosso modelo. E esse parâmetro é importante, pois como estamos desenvolvendo um trabalho com um recorte limitado da distribuição de dados no global, é muito importante para a generalização dos nossos modelos. Bom, para a validação cruzada a gente utilizou o Live On Out, em que cada divisão, uma amostra é escolhida para validação. Então, como a gente está fazendo o Single Class SVM, durante o treinamento o modelo só vê as amostras normais. Ou seja, o especialista em luz acesa só vê as amostras da classe luz acesa, o especialista sem tripé da classe sem tripé e assim por diante. Então, a cada divisão, para o conjunto de treinamento, a gente vai ter as amostras normais menos essa única amostra escolhida para validação. E no conjunto de validação, a gente tem as amostras anormais completas, as amostras anormais que são as amostras das outras classes, mais essa única amostra da validação. E a busca de hiperparâmetros, a gente utilizou um grid search com os hiperparâmetros Ni, que é aquele hiperparâmetro de regularização que eu falei, o gama e o coeficiente zero, que são parâmetros de kernel, alguns kernels utilizam o gama e o coeficiente zero é um coeficiente independente de alguns kernels, o grau, que é o grau do kernel polinomial, e alguns kernels diferentes, o linear, polinomial, RBF, sigmoide e Epanish-Nikov. Bom, e as duas medidas que utilizamos para avaliar a validação cruzada foram a sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a eficiência que temos em detectar os pacientes doentes, e a especificidade é a eficiência que temos em detectar os pacientes não doentes. Então, a sensibilidade dos pacientes doentes, qual foi a taxa de verdadeiros positivos, e a especificidade dos pacientes não doentes,
qual foi a taxa de verdadeiros negativos. Bom, e essas são as especificidades de cada especialista, né? Cada coluna é um especialista diferente, e aqui a gente tem uma barra de erros, barra de incerteza estatística para cada um desses modelos. Então, a nossa estratégia foi escolher modelos com alta especificidade, pois na estrutura de classe especialista nos fez mais sentido com que cada especialista tivesse mais certeza que a amostra não pertence à sua classe, por isso a especificidade é alta. E essa sensibilidade. É importante ressaltar que, como a gente fez o Leave One Out, a sensibilidade na validação só tem dois valores possíveis, né? Como só tem uma amostra na validação, ou você erra ou você acerta. Então é ou 0% ou 100%. Por isso que a barra de certeza ela fica tão grande. E a estrutura de classe especialista ficou dessa forma, né? A imagem pré-processada é apresentada para o especialista da classe POP, e esse especialista ele averigua se essa amostra está na sua região delimitada pelo hiperplano. Se estiver, aquela função vai retornar 1 e ele vai classificar essa foto como aderente ao POP, né? Então a classificação termina aí. Caso a amostra seja fora do hiperplano, essa foto ela é apresentada para todos os especialistas, e ao invés de cada um retornar -1 ou 1, esses especialistas vão retornar a distância dessa amostra para o hiperplano. E a gente vai ter um árbitro para julgar a qual especialista aquela amostra pertence, né? Então, como a distância cresce para dentro da região, ou seja, ela é positiva para dentro da região e negativa para fora, esse árbitro vai olhar a maior distância. Então, o especialista que retornar a maior distância, a ele vai ser atribuída aquela imagem. Tá? E um ponto importante é que o especialista de POP também é ouvido pelo árbitro. Então, há a possibilidade de repescagem, ou seja, se a amostra não está na região do especialista em POP, ela vai ser apresentada para todos os especialistas, mas ela pode estar fora de todos os especialistas também. Então, pode ser reclassificada como POP. E essa é a matriz de confusão do sistema completo, né? As linhas representam as classes verdadeiras, né? Então essas linhas aqui sempre vão somar 100%. Né? Então, para essa primeira linha, as fotos da classe sem tripé, 79,55% foram classificadas corretamente como sem tripé. 15,91% foram classificadas incorretamente como negatoscópio descoberto, e 4,55% foram classificadas incorretamente como descentralização. Dá para ver que, no geral, a gente teve a especificidade e sensibilidade bem altas, com algumas exceções. A especificidade da classe negatoscópio descoberto e descentralização ficou bem abaixo, e a sensibilidade da classe sem temporizador também 61,8%. Bom, os resultados do classe especialista com o Single Class SVM eles foram bons, e o projeto vai adotar essa solução, assim como mais outras duas soluções num ensemble de modelos, para realizar a classificação de não conformidades ao POP. E alguns trabalhos futuros que eu posso mencionar é que o processo de escolha de hiperparâmetros ocorreu no mesmo enlace de validação cruzada, ao invés, por exemplo, de um enlace aninhado. Então, provavelmente, eu inseri algum viés na escolha dos hiperparâmetros. Tá? Esse é um ponto para a gente trabalhar nos futuros treinamentos. E um outro ponto é que, como o primeiro experimento tinha adotado a não utilização do tripé, pode ser que esse nosso especialista em POP ele tenha só aprendido a diferenciar tripé ou não. Então, a gente está fazendo agora um novo processo de tomada de fotos, agora seguindo as variações de acordo com o POP revisado, para validar esses modelos já treinados, para ver se eles continuam com esse mesmo resultado ou não. Bom, era isso, e eu queria agradecer ao CNPq pelo financiamento do projeto, à Escola Politécnica, ao LPS e aos meus orientadores por essa oportunidade de eu fazer parte desse projeto. Obrigado.